Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, a professora abriu aqui a Positivo On nos sétimos anos e fui ver os meus relatórios. O que são os relatórios? Eu vejo quem abriu as atividades e quem não abriu. Não tive boas respostas enquanto a isso, tá? Então, vou fazer um pedido. Se vocês estão com dificuldade de acessar, entrem em contato com os professores, conversem com a Suelen. A gente precisa achar um jeito de que todos possam chegar e abrir o material, né? E por que isso? Porque eu vou trabalhar com vocês da seguinte forma: eu vou dar umas 2, 3 aulas e vou fazer atividade avaliativa. E aí, se você não fez as questões que eu pedi para você fazer no caderno, você não vai conseguir fazer a atividade avaliativa, ou vai fazer e vai ter um baixo rendimento. Eu não quero isso. Não quero que vocês tirem notas ruins, certo? Então, por favor, gente, abram os vídeos, olhem eles e respondam as coisas quando a gente pede. Estou falando por mim, prof de ciências. Então, nas últimas 2 aulas, vocês estudaram indicadores socioeconômicos. E a gente já vinha estudando o indicador socioeconômico na sala, que era sobre saúde, lembram? Então, vocês estudaram saúde, os tipos de saúde, vocês calcularam saúde individual, calcularam saúde coletiva do grupo, apresentaram esse trabalho. E aí, qual era a ideia da professora? Que vocês entendessem que todo esse processo que vocês fizeram de coletar primeiro as informações individuais, depois coletar as informações dos outros, fazer um gráfico e expor, isso tudo é uma maneira de ilustrar o que acontece na vida real. Então, esses indicadores sociais que vocês estão estudando, eles são elaborados de uma maneira semelhante, né, parecida com o que vocês fizeram em sala. Então, existem pessoas que vão coletar dados individuais de uma cidade, de um bairro, de um estado, vão utilizar a matemática e vão elaborar esses indicadores sociais. Vão montar gráficos de pizza, de barra, fazer aqueles mapas, sabe, bem bonitos e coloridos que a gente olha e gosta. Por que as pessoas fazem isso, né? Qual é a função de um indicador social, de um índice socioeconômico? Esses índices, gente, eles retratam uma parte da realidade. Então, é como se a gente fizesse um resumo sobre o que acontece naquele bairro, ou naquela cidade, ou naquela comunidade em relação ao que está sendo pesquisado. Então, por exemplo, vocês procuraram, deixa eu dar uma cola aqui, mortalidade infantil, certo? O que é a mortalidade infantil? Número de crianças que morrem de 0 até 1 ano. Eu vou ter um número. Esse número, às vezes, ele não é 100% correto, ok? Ele é uma estatística, um índice do que está acontecendo num hospital, numa cidade, num bairro. Então, a função dos indicadores sociais é exatamente essa: é retratar para todo o mundo, ou todas as pessoas que quiserem essa informação, um pedaço da sociedade, perdão, gente, um pedaço da realidade de uma sociedade. E por quê? Então, né? Por que eles são tão importantes para os políticos? Essa aí eu respondi até por áudio para uma aluna. Vamos fingir que vocês viraram governadores e governadoras do estado. E vocês precisam decidir, olha só como tudo isso tem a ver com o que está acontecendo. Vocês precisam decidir onde é que vocês vão construir os hospitais de campanha, que eles chamam. Que são hospitais que eles levantam do nada, assim, com o exército, de uma forma bem rápida. Que são hospitais muito importantes agora na época do Covid. Então, vocês são
Vocês são, sei lá, vamos usar o Gustavo. O Gustavo como representante para ser o governador. Ele tem que decidir aonde que ele vai construir os hospitais. O que que ele vai fazer? Ele vai olhar os índices sociais de todo o estado, vai ver aonde temos o maior desenvolvimento de doenças e como está a condição de saúde, os leitos hospitalares dessas regiões. Então, os índices socioeconômicos, eles são essenciais para que os governantes e também as empresas, não sejamos inocentes, tomem decisões. Então, por exemplo, vocês acham que uma empresa construiria um shopping num bairro super violento, onde o índice de violência é altíssimo? Acho que não. Mas vamos dizer que... Quem? A Larissa. A Larissa virou dona de uma ONG sustentável e ela quer construir um prédio sustentável para as crianças da comunidade. Ela vai olhar os índices da cidade e vai ver aonde que a comunidade está mais pobre e está precisando de um prédio ecossustentável para ensinar a comunidade a lidar com a natureza. Então, esses índices, gente, além de eles retratarem uma fotografia, uma imagem da sociedade, eles auxiliam muito os governantes, as empresas e as pessoas que pensam o desenvolvimento do mundo a tomar decisões muito importantes, certo? E aí vocês tinham alguns índices que eu já deixei por escrito corrigido, mas eu vou falar um pouquinho deles, tá? Então, os mais básicos que vocês têm que ter, ó, na cachola. Mortalidade infantil e expectativa de vida, eles andam juntos. Por quê? Porque isso mostra se um país está bem desenvolvido ou está com desenvolvimento precário, ou seja, está com dificuldades. Como, professor? Como é que isso acontece? Países, gente, que têm pessoas que vivem por mais tempo, normalmente são países que as pessoas têm condição de vida melhor, então elas conseguem viver por muito tempo. Exemplo disso é a Europa. Então, países ricos costumam ter uma expectativa de vida muito longa. Em compensação, países pobres ou que estão em desenvolvimento, eles têm normalmente altas taxas de mortalidade, porque ou eles não têm um sistema adequado de saúde, ou as mães, os bebês passam por dificuldades básicas e não conseguem, enfim, sobreviver a esse primeiro ano de vida, que é o ano de vida mais delicado de uma criança. Então, mortalidade infantil é o número de bebês que morrem até 1 ano. Expectativa de vida é uma idade média de quanto mais ou menos uma pessoa costuma viver naquela região. E esses dois índices, eles falam muito sobre o desenvolvimento econômico dos países, certo? E também, sempre, ajudam os políticos a pensar como governar seus países. Então, por exemplo, vamos de novo para o Covid. Esse vídeo vai ficar longo. Itália tem muitos idosos, a população da Itália tem uma expectativa de vida entre 70, 80, 100, 110 anos. Covid é mais perigoso lá ou num país onde não tem tantos idosos? Certo? Então, tudo isso faz a gente pensar como que, por exemplo, a política de isolamento social da Itália pode funcionar. Outros dois índices que a prof pediu era escolaridade e analfabetismo. Para quem não sabe, analfabetismo é quando uma pessoa não consegue ler nem escrever. Mas existem diferentes níveis de analfabetismo. Às vezes a pessoa sabe ler e sabe escrever, mas se eu pegar uma página da apostila e pedir para ela ler e me resumir, ela não consegue. Chama-se analfabetismo funcional, ok? Escolaridades é o grau de escolaridade, até que nível a pessoa estudou. Então, por exemplo, vocês têm o que a gente chama de ensino fundamental
2, incompleto. Eu tenho, por exemplo, pós-graduação a nível de mestrado completo. Os nossos níveis de escolaridade são diferentes. Significa que eu estudei mais tempo que vocês, porque eu sou mais velha, mas também porque eu tive uma vida dedicada para isso. Então, é muito comum também países muito pobres terem índices de analfabetismo altos e índice de escolaridade baixo. Ou seja, as pessoas não conseguem se alfabetizar, aprender a ler e escrever, ou se elas conseguem, elas não conseguem estudar por muito tempo. Ok? Por quê, professora? Porque eles são preguiçosos? Porque muitas vezes eles têm que parar para trabalhar, certo? Muito comum, principalmente em bairros periféricos, bairros mais pobres de grandes cidades, que não é o caso de vocês. Os jovens têm que parar de estudar lá pelos seus 13, 14, 15 anos porque eles precisam trabalhar. Às vezes isso já acontece na realidade de vocês hoje. Eu tenho alunos que eu sei que estão no 7º ano de trabalho. Saneamento básico. Então vamos lá. Saneamento básico é ter água tratada e ter saída de esgoto. E quando a gente olha os índices de saneamento básico, a gente também está vendo se um país é desenvolvido ou não. Por quê? A forma como o seu país cuida da sua água e a forma como o país trata o seu esgoto fala sobre como o país cuida dos recursos naturais, ou seja, da natureza. E isso fala sobre o nível econômico de um país. Por quê? Se um país é muito pobre, normalmente ele não vai cuidar